Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui no Instagram do Francisco de Assis. Vamos prosseguir o nosso trabalho, repetindo, se for necessário, algumas questões que ainda não estão instaladas dentro de nós. O trabalho da evangelização de nós mesmos é paulatino, é contínuo e precisamos ter disciplina para que ele aconteça. É preciso fortalecer os ânimos para construir esse reino dos céus dentro de nós. Eu digo fortalecer os ânimos porque tem dias que o desânimo se aproxima, a fé titubeia, a esperança parece querer diminuir a sua chama e os problemas espocam de todo canto. A alma frágil em si mesma às vezes sente vontade de desistir, sente um cansaço sobre os ombros, parece que não vai conseguir e tudo se torna difícil. São nesses momentos mais difíceis, de enfrentamentos maiores, é que nós precisamos fortalecer-nos na mensagem de Jesus. Começar a pensar nela novamente e evocá-lo, pedindo força. Força porque a tarefa é nossa, o resgate é nosso, a luta é nossa. Ele é o grande patrocinador de luz, de força, de amparo para que a gente consiga vencer as etapas do processo evolutivo e um dia descanse na paz plena. Mas como me asseverou um espírito uma certa vez, ainda não é tempo de descansar. Ainda não. Por mais que surjam dias que estamos querendo entregar. Mas eis que, depois de uma noite de sono, ou depois de um dia de muitas lutas, eis que as nossas forças se recobram. Porque Deus nunca cessou e nunca vai cessar de nos dar essa energia necessária para ir em busca da felicidade. Eu sei que cada um que está aqui participando da live tem suas dificuldades naturais, tem seus desafios. E isso é importante que todos saibam, né? É importante que todos saibam que não existe solidão. Não existe um indivíduo andando a sós. Pelo nosso apego à matéria, gostaríamos muito de ter alguém fisicamente ao nosso lado o tempo todo, nos dando atenção, carinho e paz. Mas como nem sempre isso é possível, precisamos começar também a entender e a acreditar de que companhias espirituais estão ao nosso lado o tempo todo. Não há nenhum momento que estamos sozinhos. Basta ver que estamos mergulhados no psiquismo divino. Então estamos respirando o clima divino o tempo todo. Então sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às reflexões pautadas no amor. Esse sentimento que está sendo trabalhado por todos nós.
cada um de uma maneira, dentro de um contexto, diante de situações específicas. Vamos nos preparar agora para fazer a nossa prece. Essa prece que vai nos conectar mais profundamente a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, que estão aqui também apostos, interessados no nosso progresso. Então, peçamos a Deus nesta hora que nos envolva. Nos acolha, Senhor, em tuas vibrações de amor. Jesus, inspira-nos. Guia-nos nesta senda evolutiva. Amigos espirituais, nos acolham e nos defendam do mal. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Nós entendemos que, como nós estávamos falando em algumas lives anteriores, que o ego ele sempre faz uma busca de algo perfeito, de alguém ideal. Enquanto que o amor, ele tem uma forma diferente de lidar com os defeitos. Ele os vê como desafios, como áreas ainda atacadas pela ignorância, pela sombra, e que, renovadas por uma luz forte e intensa, eles desaparecem. Então, todas as vezes que nós vamos analisar a nossa vida moral, por exemplo, nós vamos sempre nos deparar com as nossas imperfeições, não é isso? Como nós todos somos espíritos imperfeitos, esses defeitos estão por aí. Então é muito comum nos depararmos com alguns defeitos. Só que, paralelo a essa percepção dos defeitos, nós precisamos continuar trabalhando o auto-amor. Porque à medida que eu amo a mim mesmo, eu terei compaixão, compreensão em relação às minhas dificuldades morais. Eu entenderei que sou um ser em evolução e que não posso, de chofre, fazer uma modificação e alcançar a plenitude. Eu entendo que há um terreno de ignorância ainda em nós e que precisa ser trabalhado e que precisa ser cuidado, adubado, utilizando sempre a ferramenta do amor e todas aquelas virtudes que podemos utilizar para que esse terreno se aformoseie e melhore. Então o amor, ele aparece nos convidando a lidar melhor com os nossos defeitos. O amor nunca condena. Nós nunca poderemos estar nos condenando, nos criticando, nos punindo, nos ferindo. Quando isso ocorre, nós estamos travando uma batalha, sendo o nosso principal inimigo. Com a proposta do auto-amor, por mais que eu queira retirar de mim as imperfeições que muitas vezes me subjugam, eu preciso compreender que, sem analisá-las e sem compreender o meu estado evolutivo, eu não vou conseguir esse desiderato. Então, olhe para você com amor e, sobretudo, com compreensão. Você está em trânsito evolutivo. E se está em trânsito evolutivo, não chegou
ao final do processo. Não chegou àquela etapa da pureza. Então, é natural que vamos, em determinados períodos e em diversos períodos, perceber as imperfeições que temos. Sim, a questão é como nós vamos tratar esse ser imperfeito que somos. Primeiro, tentando entender que todas essas imperfeições advêm do período primitivo, de onde viemos, do processo evolutivo. Temos que entender também que essas imperfeições muitas vezes foram alimentadas em outras existências por conta de muitas circunstâncias, onde muitas vezes essas imperfeições, esses defeitos, não eram catalogados como defeitos. Há imperfeições em nós que em outros períodos eram até exaltados, porque a criatura, na sua ignorância, no egoísmo e no orgulho, alimentava muitas imperfeições, acreditando que aquilo ali lhe era valor, ou lhe dava valor. Muitas imperfeições que utilizamos, elas surgiram dentro desse primarismo para sobrevivermos, muitas vezes. As imperfeições que nos levavam a saber lidar com o perigo, com o inimigo, com os rivais, na busca da conquista de um lugar, na busca da conquista de valores, nós embrenhamos aí nessa mata densa de imperfeições e saímos optando por vários defeitos que, de tanto serem repetidos e alimentados, ganharam força e cristalizaram-se dentro de nós. Estão agora aqui. Estão tão fortes que muitas vezes chega até nos guiar na vida comum. Mas já que nós estamos falando do amor, e o amor no seu processo de recuperação da alma, do espírito, eu vou começar a olhar as minhas imperfeições com respeito, com compaixão, com compreensão. Se eu sei que elas são passageiras, por que condená-las? Porque é a mesma coisa se você estiver dentro de um quarto escuro e você ficar ofendendo a escuridão. Ela não deixará de ser escuridão porque você a condena, porque você a critica, porque você lança impropérios em direção a ela. Ela continuará intacta. Então não adianta condenar os defeitos que você tem e criticá-los e criticar-se por tê-los ou por dar guarida a eles. Não. A escuridão só desaparece quando uma luz se acende. E quando se ama, e quando ama a si mesmo, faz luz na escuridão própria. Então olhe para si. Já reconhece as imperfeições que mais predominam em sua natureza. Pronto. Agora, tente examinar de que forma você pode fazer com que elas enfraqueçam. A princípio, estudando as virtudes que a combatem. E assim, crie um programa. Entenda que algumas imperfeições, que alguns defeitos estão mais enraizados do que outros, porque foram mais alimentados. Demoraram mais conosco. Então, vamos elegendo aqueles que podem ser trabalhados com mais facilidade, sem abandonar os mais graves. Paulatinamente, a criatura vai evoluindo no momento em que ela compreende que aquelas imperfeições só complicam a sua situação. A imperfeição leva-nos a comportamentos negativos. Comportamentos negativos produzidos geram karmas. Karmas produzem sofrimentos. Então, nós vamos olhando as imperfeições, entendendo cada uma delas, o momento em que ela surge, em que circunstância, o que ela provoca.
quais são a força que ela tem sobre mim. E através desse exame, nós vamos criando esse programa para atuar na alma, em nós, melhor dizendo. Nós vamos atuando. Seremos o grande administrador desse mundo interior que nos chega ou que se apresenta nas suas obras mentais, verbais e comportamentais. Eu serei esse vigilante que perceberei as situações e as movimentações desses defeitos que me tomam muitas vezes e me levam a complicadas situações. A vigilância para que haja um movimento de interceptá-los e ir trabalhando numa autocorreção. E isso é amor que se exercita para consigo mesmo. Ninguém educa uma pessoa analfabeta no grito ou sob imposições. Mas propõe uma programática educativa que vai ajudando esse ser se aproximar do saber e daqui a pouco já sabe. É um caminho que demorará de acordo às nossas condições evolutivas. Ou vai depender do defeito do qual nós estamos falando. Se estivermos falando de um mais grave, que há em nós, bem, esse requer mais tempo, trabalho, cuidado e zelo. Outros não. Vão sendo manejados, vão sendo extintos, extinguidos, perdendo força e daqui a pouco desaparece. Mas cuida dos teus defeitos. Lembrar Francisco de Assis. Ama tua dor. Ama tua falha. Ama. O amor não traz uma conjugação com a conivência. Quando ele ama, ele não aplaude o defeito. Ele entende a realidade do defeito. Ele ama. Sabe, Jesus, quando via aquelas pessoas trazendo suas imperfeições, aquela mulher meretriz, aqueles ladrões, aqueles outros que traziam seus transtornos de comportamento, bem, Jesus amava aqueles seres com as suas imperfeições, mas não aplaudia. Ele amava o ser na situação em que se encontrava. E se esta situação era penosa, mais amor se dava. Mais investimento afetivo ele fazia. Porque ali estava um doente e ele era médico e o médico veio para os doentes e não para os sãos. Da mesma forma, faça contigo. Faça o que Jesus faria se te visse preso às imperfeições. Então, ele teria compaixão. Ia entender que isso é um estado evolutivo, é um trânsito evolutivo. E que isso vai passar. E que pelas próprias experiências futuras ou presentes, isso vai perder força. É questão de tempo. Por mais que o espírito goze, mantendo essas imperfeições, chegará um momento em que ele vai perceber que, no fundo, toda imperfeição, todo defeito, traz no final um sabor amargo, onde ele vai ter que provar gota a gota. Então, olhe para os seus defeitos. Examine, por exemplo, onde você acha que eles começaram a aparecer com mais força. Existe algum defeito que surgiu nessa existência com mais força? Existem outros que parecem que eu nasci com eles, porque eles sempre me acompanharam. São as heranças de outras existências, não é?
Quais são as imperfeições que mais afetam o próximo? E quais são as imperfeições que mais me afetam? Bem, eu preciso começar a fazer esse exame. Ir trabalhando, pouco a pouco, em um novo comando. Como assim? As nossas imperfeições e os nossos defeitos, de tanto estarem em movimentação, eles se automatizaram. Daí chega uma hora que a gente fere, que a gente critica, que a gente humilha, que a gente tem ciúme, que a gente tem inveja. Quando olha aqui, quando a gente percebe, olha que ele já está ali ganhando cidadania. Porque automatizou esse processo. Então, para que isso perca o ponto de piloto automático, nós precisamos ficar atentos às nossas movimentações morais, ao nosso comportamento, em qualquer circunstância. Esse exercício é difícil porque nós não temos hábito de nos vigiar. Nós temos hábito de vigiar os outros, não é? A vida alheia. Mas essa autoatenção ainda não, mas precisa. No dia a dia, no trabalho, em casa, nas conversações, em todo canto, examina o que pensa, o que fala e o que faz. Examina as tuas movimentações morais e intercepte-as, caso seja necessário. Caso venha surgindo ali um arroubo de imperfeição, um impulso de imperfeição, um defeito querendo aparecer para te levar a uma complicação, porque tudo aquilo que sai de ti torna-lhe uma reação. Então, é interessante, é importante evitar a ação, para que a seta, a flecha já lançada, ela alcance o seu destino em forma de reação. Então, é um programa que requer treinamento. Todo dia prestar atenção, examinar. Se não consegue durante o dia, faça como Santo Agostinho, à noite, ao dormir, antes de deitar, faça um balanço, o que foi, o que eu fiz, o que eu não fiz, tal, vou mudar isso, amanhã vou corrigir isso, amanhã e vamos assim. É um comprometimento com você, é a sua proposta pessoal na reencarnação presente. Não reencarnou para outra coisa. Você não veio à Terra para outra coisa, senão mudar-se. É muito importante colocar isso na cabeça, para não perder o endereço de si mesmo e ficar caminhando pela vida em busca de coisa nenhuma. Porque a finalidade precípua da reencarnação é evoluir. E aí você deve se perguntar, eu estou evoluindo? Meu Deus, eu não estou evoluindo, então a coisa está grave. Porque está aqui para isto. Então a gente precisa nos acompanhar para poder até fazer uma avaliação, né? Um balanço no fim do dia, ou no fim do mês, ou no fim do ano, e olhar e falar, eu mudei. Aquilo era assim, agora não está com tanta força. Se fosse outro tempo, eu fazia assim, agora eu vejo que não. Então nós vamos também entendendo que esse processo de defeitos que carregamos, eles são também trabalhados pela dor, pelo sofrimento que nos chega. É bom lembrar, quando nós estivermos enfrentando dores, é bom lembrar que um trabalho invisível ocorre ali também. Apesar de estarmos quitando dívidas de antanho, ou colhendo uma experiência negativa plantada nessa existência, a dor também, que vem do mecanismo da lei de evolução, está trabalhando a alma, cedendo-a, despertando-a, tirando-a da casca grossa do ego, levando-a a perceber valores espirituais, eternos. E assim, a dor também
tem uma tarefa de nos sacudir e nos despertar, tirar-nos de uma certa letargia moral que a criatura humana, nesse nível evolutivo, costuma de vez em quando entrar. Mas esse amor vai cuidar do trabalho de transformação moral. Todo dia, um trabalho, um movimento, uma vitória sutil. Sem nenhuma expectativa de aplausos exteriores. Não nos interessa. Como diz Emmanuel, os aplausos externos não têm valor nenhum. Agora, a aprovação da consciência. Então, nós vamos fazendo um trabalho silencioso, sem culpa. Isso é importante falar. Não pode se punir quando se deparar diante de um erro cometido. Não pode dizer, eu tenho conhecimento da doutrina, eu sou cristão, e eu fiz isso. Mas o conhecimento da verdade, no nosso caso, é exatamente para a reparação, a reconstrução de um ser novo. E não é porque eu estou em uma religião ou noutra, não é porque eu conheço a verdade que eu sou detentor dela. Não, ela me chega exatamente como um farol para me iluminar na sombra, na noite que se faz moral dentro de nós. O que deve ser analisado e o que deve nos preocupar é não utilizar desta luz para a autoiluminação. Se eu tenho os recursos iluminativos dados pelo pensamento de Jesus, pela doutrina espírita, e não os utilizo, no momento em que minha alma está em noite, bem, eu estou malbaratando o meu tempo, desperdiçando a minha reencarnação, quando deveria estar utilizando de todos esses recursos para a minha melhoria. Então, não se puna. Você não está com este defeito, você não carrega esse vício, porque você simplesmente escolheu. Foi numa loja e falou, eu quero isso, não, agora eu quero vestir isso, eu quero ser assim. Ninguém, espírito nenhum, escolhe, elege as imperfeições, porque, no fundo, elas sempre maltratam. Nunca são boas companheiras. É o espírito, na sua imaturidade, que as elege e depois, no processo de despertamento, percebe que elas nunca foram boas companhias. Que elas nunca, na verdade, lhes trouxeram coisa nenhuma. Esta hora que o espírito desperta, aí ele começa um movimento de retirada. A princípio, uma retirada imatura. Ele quer extirpar aquilo dentro dele. E aí ele sai em busca da luz de forma muito empolgada. Depois ele percebe que é um trabalho demorado. Porque aquelas imperfeições não chegaram ali em frações de segundos ou dias. Elas foram sendo assentadas pelo caminhar do tempo e ganharam uma força ao ponto de dominar a natureza humana e impedi-la que ela se aproximasse desse sentimento que nós estamos discutindo hoje, que é o amor. Nós temos o sentimento do amor dentro de nós. Ele está se desenvolvendo, mas ele não se agigantou ao ponto de dominar as paisagens das nossas almas. E isso requer muito tempo e muito trabalho. É por isso que essas imperfeições ganharam tanta força que agora só um trabalho, dia após dia, hora após hora, segundo a segundo, é que vamos, na persistência da gota que cai sobre a pedra,
cedendo às imperfeições até que elas desapareçam. Quando, nesse processo de diminuição da sombra, nós estamos aumentando a luz. Então, ame as suas imperfeições para descobrir os melhores caminhos e retirá-las de ti, dissolvê-las de ti. E assim, vai optando por um caminho mais iluminativo. Sem pressa de chegar à iluminação, porque Joana de Ângeles já nos diz, só em estarmos subindo a montanha do processo evolutivo, já começamos paulatinamente a ter cada vez mais um pouco de paz. E esta paz vai nos estimular a dar outro passo em direção a outros degraus, que por sua vez produzirá também mais uma cota de paz, e assim sucessivamente seremos estimulados para alcançar o processo evolutivo até o cume. Então, já temos mais paz do que há anos atrás. Se você percebe que ocorre o contrário, se você nota que a sua vida tem piorado no sentido de ausência de paz e de felicidade, é hora de deter o passo e fazer um balanço severo acerca do que tem feito na Terra. Há imperfeições que de tão forte ficaram dentro de nós que elas teimam em predominar. Então, mudar significa abandonar o homem velho. E meus irmãos e minhas irmãs, vocês bem sabem, mais do que eu, que isso não é coisa de Deus, não é? Não é fácil. Porém, é a tarefa que todos nós temos que fazer. Todos os dias. Ir abandonando este homem velho e tentando se aproximar deste homem novo, que não é santo, que não é de luz, mas é um ser melhor do que este que visualizo neste momento. É um ser que está um pouco mais à frente. E assim, nesse olhar de curta distância, nós vamos alcançando os píncaros da luz quando menos esperar. Então, não dá para sair do átomo e ir imediatamente para o arcanjo. Não é? É devagar. Mas com muita qualidade, com muita dedicação. Quando for orar, ore por todos que precisam. Mas tire um momento para você. E ore a Deus para que você seja o primeiro a reconhecer o mal que carrega. Os inimigos, diz Emmanuel, são fiscais preciosos. Nos olham e nos criticam, sondando as nossas imperfeições, às vezes conseguem enxergá-las, às vezes não. Mas cabe a cada um de nós aproveitar esse movimento negativo que o inimigo produz. Se estamos na era da reciclagem, podemos reciclar também todas as movimentações do inimigo. Se ele lhe critica, não dê as costas. Examina, porque muitas vezes o nosso inimigo está certo.
ele está falando de algo que às vezes ou você não percebe ou faz de conta que não vê. Não custa nada ouvir o impropério, a crítica ácida. Examina. Se você quer realmente se modificar, às vezes a opinião de fora enxerga algo que você tapa pela catarata do orgulho. O orgulho é um grande inimigo nosso, porque ele sempre quer nos colocar num patamar superior. E tapa os ouvidos caso surja alguma crítica que venha descoroçoar esse ser superior que somos. Então, quando o inimigo falar, escute. Se ele não tiver certo, isso depois de uma avaliação sua sincera consigo mesmo, se você perceber que aquilo que foi dito realmente não lhe diz respeito, não fala de você, ignore. Ignore. Ele está perdido, talvez projetando algo que lhe está na alma. Mas se perceber que o inimigo falou uma coisa que você percebeu, bem, agradeça a oportunidade da vida ali, naquele momento, para que aquela mensagem, mesmo que por um canal negativo, chegou. Fique atento aos sinais. Deus fala, né, por vários canais. Se a alma está no seu processo de autoatenção, se ela está atenta ao contexto que vive, às relações que tem, ela vai perceber sinais muito sutis da boca de um amigo, ou de uma página que lê, ou de uma música que ouve, ou de um sonho que teve, ou de uma lembrança que espocou do inconsciente e surgiu do nada, ou de uma sutil intuição. Deus não para de trabalhar. Não é porque nós descansamos que Deus faz a mesma coisa. Ele não para de trabalhar. E isso significa que Ele é o tempo todo fazendo investimentos para a nossa ascensão. Então, fique atento. Comece a conversar com você mesmo diante das imperfeições que você encontra. Comece a analisar que não vale a pena. Porque além das imperfeições me manterem um padrão vibratório baixo, atraindo sofrimentos, eu também agravo o processo, porque eu vou, pela lei de sintonia, me atrelar a entidades semelhantes. Elas vão sintonizar-se na frequência vibratória em que estou. E ali, dentro de um emaranhado fluídico, nós ficamos perdidos. E pasmem, essas entidades, com seus fluidos perturbadores, elas vão emanando as suas imperfeições que se intercalam com as nossas. E aquilo vira um impulso perturbador. É como se a nossa imperfeição ganhasse um zoom. Dizesse, faz maior. Pelo impulso negativo dessas mentes enfermiças. Então, por amor a você, cuide de melhorar-se. Trabalhe as suas imperfeições, seus vícios. Se precisar de ajuda profissional, busque. Não importa. Faça o melhor por você. Se estiver difícil vencer um vício ou uma má tendência, continue o trabalho. O importante é que Deus vê
que você está querendo. Você está batendo na porta e ela vai se abrir. Você está pedindo e vai obter. Você está buscando e vai achar. Que bom que você está ali inquieto com a sua imperfeição. É importante estar inquieto. Agora, se você percebe suas imperfeições e aquilo não lhe diz muita coisa, aí está o perigo. O perigo do pântano. Com suas águas paradas e mórbidas, produzindo um cheiro desagradável, onde guarda lodo, sujeira e morte. Esta é a alma, esta é a leitura da alma que não se inquieta com as imperfeições que carrega. Mas cuide de si e estude o Evangelho. Para quê? Não deixe que as coisas virem ritual. Leia o Evangelho. Por quê? O Evangelho fala das virtudes que você pode utilizar e trabalhar para combater as imperfeições. Para cada imperfeição, uma virtude. E vai exercitando. Quando chegar em determinado momento, você não se deu conta que você está mais leve, está mais tranquila, está menos irritado, está tendo menos comportamento. Menino, eu não vi isso, mas não dá para ver. Então você vai trabalhando e lembre, eu queria lembrar uma coisa a vocês. A gente esquece de um fator importante. A gente está aqui na Terra, não está? Reencarnado para melhorar, para aprender. Só que a gente não trabalha só aqui. Quando a gente dorme, nós vamos para o mundo espiritual e lá há trabalhos também. E aí é um ponto importante. Arilson, como garantir que ao sair do corpo eu possa ir para lugares de aprendizado e rever meus entes amados, receber força dos mentores amigos para dar conta da minha existência? Como aproveitar bem esse momento em que eu desprendo do corpo e vou para as paragens espirituais? Bem, é importante trabalhar a vida moral, como nós estamos tratando aqui. Quanto mais você melhora, mais você vai querer, ao sair do corpo, dar continuidade aos seus propósitos. Às vezes, recebemos convites dos espíritos viciados, vampiros, perturbadores. Ao sair do corpo, tentam nos tragar para as zonas inferiores. Mas a escolha é tua de dar continuidade ao trabalho que você já faz aqui, no corpo. E lá, muitas palestras, lá muitos encontros que rejuvenescem a proposta moral, que aumenta o ânimo. Daí, às vezes, levantarmos com um certo ânimo e, alguns dias, levantar com um certo desânimo. Não desconsiderem que, muitas vezes, estagiamos em algum lugar que não nos trouxe uma saúde vibratória ou tivemos experiências graves e sérias. Mas não importa, ou no corpo ou fora dele. Construa a tua proposta pessoal. Ame tuas imperfeições e mude. E não utilize-as como desculpa para não fazer o bem. Eu não posso dar um passe, porque eu sou uma pessoa tão imperfeita, eu tenho tantos vícios. Olha, se a gente for esperar uma pessoa se livrar de suas viciações e imperfeições para dar um passe, é melhor cessar a tarefa. Porque não há ninguém na Terra que não tenha viciações, transtornos, perturbações e defeitos. Neste orbe não moureja espíritos puros. E a caridade nunca deve ser evitada por conta de desculpas dessa natureza. Eu não posso dar um passo porque
eu fumo, eu bebo, tudo bem. Nós estamos falando de fluidos. Tá? Nós estamos falando de fluidos. Mas, se você está em um momento, vamos separar isso aqui. Mas se você está em um momento onde alguém está precisando de ajuda e tem só você, você não vai ajudar porque você fuma e bebe? Você vai deixar, você acha que Jesus, nós achamos que Jesus não tem a habilidade de extrair o melhor de nós para dar a quem precisa? Porque a gente bebe, fuma e sabe lá o que faz? A caridade nunca precisou de licença para acontecer. Nunca precisou de licença para acontecer. Não há desculpas para não se fazer a caridade. Ou não há desculpas para fazer. Ah, é por causa disso, a caridade sempre é bem-vinda. E você pode estar dentro do teu inferno moral. Sirva. Porque fora da caridade não há salvação. Esse discurso são dos puritanos. Tá? Dos puritanos. Não, você não pode porque você não pode. Você pode ajudar. Se você não está preparado numa casa espírita para dar um passe, porque tem uma equipe preparada, não tem que mexer. Não tem a equipe. Mas se em algum momento você for convocado a ajudar, não coloque empecilhos. Ajude. Porque você pode estar na situação pior que estiver vibratoriamente. O bem que você fizer surgirá do imo da tua alma, porque você é filho de Deus, não é filho do mal. E toda ação mínima que for no bem, você extrairá de ti o melhor, mesmo que esteja mergulhado na mais profunda treva. Tá bom? Então, nunca use desculpas para servir. Faça a prece, não faça você, não faça, fica jogando, parece que uma batata quente, né? A prece parece uma batata quente. Não vai você, não vai você, não, eu vou fazer a prece, pode deixar que eu faço. Do meu jeito, da minha maneira, mas eu não vou perder a oportunidade de me ligar a Deus. Então, faça a caridade. Do seu jeito, da sua maneira, dentro do seu limite, dentro das suas condições. Mas faça, perca tempo não. Porque quanto mais a caridade você fizer, mais esse mundo interior se ilumina. E daqui a pouco, onde estão as imperfeições que me dominavam o comportamento? Morreram todas. E você está mais leve, mais livre, com imperfeições ainda, mas não ao ponto de ser tombado por elas, guiados por elas. Elas já estão debaixo do seu pé. Você consegue dizer, fique aí feliz. Aqui não, aqui você não se cria. Mas enfim, encerramos por aqui. Ame a tua dor, a tua luta, os teus defeitos. Ame, cuida. Deus sabe que no fundo você quer ser feliz, que você quer ter paz, que você não está nesse emaranhado de imperfeições porque gosta. E Ele sabe disso. Então lute dentro das suas possibilidades e forças. E tenha certeza que Jesus está do seu lado. Não sairá por motivo nenhum. Convido vocês a me seguirem no Instagram, ferraz.arilson. Estou lá também fazendo divulgações. O meu canal no YouTube, o canal do Francisco, que tem palestra todo sábado. Então, muita paz para vocês, tá? Até semana que vem.